Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal Hora Jurídica, o nosso encontro todos os dias às 18 horas, com notícias e informações dos três poderes da República. E nós estamos aqui nesse clima de retrospectiva 2025 e hoje nós vamos falar sobre as vítimas e as indenizações daquelas pessoas que acabaram sendo alcançadas pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, naquele incidente que acabou comovendo todos os brasileiros e também o mundo, sem qualquer tipo de aumentativo e nenhuma hipérbole, em 2015. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo das vítimas para que elas recebam indenização. A União recebeu também multas em cifras consideradas bastante consideráveis, vamos dizer dessa forma. E nós vamos falar também de uma decisão do tribunal inglês que acabou condenando como responsável também pelo rompimento da barragem do Fundão uma acionista da empresa Vale aqui no Brasil, utilizando inclusive leis brasileiras. A gente vai falar um pouquinho disso e trazer e relembrar uma entrevista que foi concedida pelo professor de Direito Internacional Público Valério Mazzuoli, que também é advogado, falando um pouquinho sobre esse processo lá na justiça inglesa. Além desse assunto, claro, nós vamos relembrar que esse ano teve uma transição na presidência do Supremo Tribunal Federal. Sai da presidência Luiz Roberto Barroso e entra ministro Luiz Edson Fachin como o novo presidente do Supremo e do CNJ para um mandato de 2 anos. E para falar desse assunto, Fábio Panunzio vai falar para a gente sobre as expectativas desse mandato, desse biênio de Luiz Edson Fachin à frente da Suprema Corte Brasileira. E logo em seguida a troca da presidência, uma surpresa acaba cometendo os ministros no plenário e pegando todos os brasileiros também numa situação inusitada. O ministro Luiz Roberto Barroso apresenta um pedido de aposentadoria lá do Supremo de forma antecipada, antes mesmo que a aposentadoria compulsória aos 75 anos acontecesse. Nós vamos ver trechos desse discurso bastante emocionado do ministro Luiz Roberto Barroso e um trechinho também da posse do ministro Luiz Edson Fachin. E para encerrar essa nossa retrospectiva 2025, Hilda Cavalcante vai falar sobre um projeto do CNJ chamado Geopresídios e trazer um pouco mais de detalhes sobre o presídio da Papuda, onde inclusive vários governadores, ex-governadores já estiveram por lá. Vamos começar então falando da barragem do Fundão e da indenização das vítimas que acabou tendo um acordo homologado lá no Supremo. Carolina Vilela traz os detalhes para a gente. Oi, Carol, boa noite para você. Como foi essa homologação desse acordo? Como é que tudo ficou definido lá no Supremo Tribunal Federal? Boa noite mais uma vez. Oi, Karina, muito boa noite para você, boa noite para a Hilda, para todo mundo que nos acompanha aqui nessa nossa retrospectiva do HJUR. E é claro que um tema tão importante como esse não poderia ficar de fora entre tantas decisões ao longo de 2025, tantos temas de grande relevância. Esse especificamente é um tema que a gente lembra uma tragédia muito grande, uma das maiores tragédias ambientais que já ocorreram no país. E aí o Supremo Tribunal Federal, em novembro deste ano, homologou aquele acordo que prevê a reparação de danos das vítimas de Mariana, que foi quando ocorreu aquele rompimento da barragem do Fundão. 19 pessoas morreram. Esse rompimento atingiu 40 municípios do estado de Minas Gerais em novembro, os ministros chegaram a um acordo chegaram a um consenso e homologaram o acordo que prevê 170 bilhões de reais para serem aplicados em ações de reparação de danos, de ressarcimento, reparação de danos, indenizações e também ações de compensação ao meio ambiente. Então, deste montante de 170 bilhões, o que ficou decidido durante a homologação, no plano, aliás, é que 100 bilhões deveriam ser repassados aos entes públicos União, estados de Minas Gerais e Espírito Santo e municípios que aderiram ao acordo para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo também programas de transferência de renda. Outros 32 bilhões
devem ser direcionados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e ao pagamento de indenizações das pessoas atingidas, que serão realizados esses pagamentos pela Samarco, que é a empresa responsável, né, que era responsável pela barragem do Fundão. E outros 38 milhões restantes já foram gastos antes mesmo do acordo ser homologado na reparação de danos dos fatos. Então, foi um acordo importante, né? Os ministros consideraram, principalmente o ministro relator, que na época ainda era o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, um avanço grande, mas é claro que não apaga toda a tragédia, por isso que a gente fala em reparação de danos, né? Compensação ao meio ambiente. Aquilo que a gente viu acontecendo, e foi pela segunda vez, né? Porque teve a história de Brumadinho, se eu não me engano, também. Então a gente viu a tragédia acontecer duas vezes, em formatos diferentes, mas todas duas com grandes impactos para as vidas das pessoas, para o meio ambiente, para aquelas regiões e de grande repercussão, porque foram tragédias, né? Claro. E a gente lembra aqui que a construção deste acordo foi importante e a homologação mais ainda. E a multa, né, pelos danos ambientais também, sem dúvida alguma, para acabar trazendo até uma pena pedagógica para que essas empresas tenham essa responsabilidade ambiental também. E ainda falando sobre essa tragédia em 2015, em 2025, no finalzinho do ano, no apagar das luzes de 2025, o tribunal inglês considerou a empresa BHP, acionista da Samarco, também culpada, não é, pelo rompimento da barragem do Fundão, nesse acidente que aconteceu lá em 2015, em Mariana. Em nota dos advogados, veja só, eles citam trechos da decisão dizendo o seguinte: a mineradora tinha conhecimento do risco de ruptura muito antes do colapso e deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a mais devastadora tragédia socioambiental da história do Brasil. Quando a gente falou disso no nosso jornal Hora Jurídica, um convidado muito querido, o professor Valério Mazzuoli, doutor em Direito Internacional Público, deu uma entrevista para a gente e nós vamos rever um pedacinho dessa entrevista em que ele fala sobre essa decisão do tribunal inglês. Vamos ouvir um pedacinho da entrevista. Boa noite, Karina. É um prazer imenso, a honra toda minha de estar aqui. E para falar hoje desse tema, né, que acabou de sair em Londres, a decisão da Justiça Britânica que condena a BHP pelo desastre socioambiental ocorrido em Mariana, em Minas Gerais. Lá foram dezenas de vítimas que perderam a vida, foram centenas de famílias que ficaram desabrigadas e que sofrem até hoje com essas faltas de indenizações, e mais de 50 municípios, a maioria do estado de Minas Gerais e alguns municípios também do estado de Espírito Santo, que sofreram com a questão da barragem, com o rompimento da barragem. E dada a demora, a imensa demora em se lograr êxito e ter essas indenizações na justiça brasileira, esses municípios foram à justiça britânica. Eles foram reclamar essa tragédia e as suas indenizações pelo fato do rompimento da barragem, foram demandar essa empresa no locus próprio, que também é a justiça britânica. E lá criou-se, então, levou-se essa discussão, que também se está tentando levar aqui no STF com uma ADPF, sobre se os municípios têm legitimidade para litigar em foros estrangeiros ou se precisaria aval da União. A tese vencedora, com a qual concordamos, é que não tem nenhum impeditivo constitucional para o município reclamar suas indenizações no exterior, porque isso é uma questão de direito internacional privado. O município, tanto quanto o particular, se o particular pode, o município muito mais.
pode reclamar suas indenizações. E essa discussão está no Brasil, ocorre que a justiça britânica entendeu que ela é o foro próprio, que o município não tem nenhum impeditivo para ir reclamar suas indenizações do exterior e que, portanto, a justiça tem competência para julgar. E o que foi mais interessante é que, às vezes, até alguns observadores se equivocaram quanto a esse ponto, a justiça britânica julgou segundo o direito brasileiro. E ela levou experts brasileiros para lá, dentre eles o professor Ingo Sarlet, que lá esteve explicando como que funciona o direito brasileiro para ilustrar os juízes britânicos a aplicar o direito brasileiro. Então, quer dizer, o foro foi britânico, mas o foro britânico, aplicando o direito brasileiro, que é o direito do local do dano e do local da prática do ato ilícito, condenou a empresa, porque entendeu que a empresa não teve a due diligence, a devida diligência na barragem, que ela foi avisada, que ela sabia, que ela assumiu os riscos e, portanto, quando veio o rompimento, quando veio a tragédia, a empresa não tinha tomado as medidas necessárias anteriores para evitar essa catástrofe que acabou prejudicando centenas de famílias e dezenas de municípios brasileiros. Então, é uma decisão importante e que foi uma vitória desses municípios na justiça estrangeira, Karina. E a gente acompanhou essa manifestação do professor Valério Mazzuoli, falando da possibilidade, portanto, dos municípios irem buscar em outro foro internacional a responsabilização da empresa por conta da tragédia que aconteceu aqui no Brasil. Então, a impunidade não vai acontecer. No ano de 2025, nós tivemos, como eu disse, a transição da presidência lá do Supremo e também do CNJ. Fábio Panuzio, lá de São Paulo, vai falar para a gente um pouquinho sobre essa troca da presidência. Fábio, qual a expectativa para o próximo biênio com o Supremo e o CNJ sob o comando do ministro Edson Fachin? Boa noite. Oi, boa noite, Karina. Boa noite quem está nos assistindo, pessoal da nossa equipe de produção. Olha, são muitas diferenças, né? A origem deles é uma origem diversa, um é carioca, o outro é gaúcho, radicado no Paraná, um é constitucionalista, sempre foi uma estrela do direito, o outro foi um professor acadêmico, um recatado especialista em direito civil, mas ambos chegaram à corte com vários compromissos de natureza social que faz com que eles tenham um perfil equivalente, mas não no campo do comportamento pessoal, porque aí as diferenças são muito gritantes, né? O ministro Luiz Roberto Barroso era um ministro muito vocal, ele não fazia muita questão de evitar polêmicas e assim, ele é o autor de algumas frases famosas aí, porque irritaram muito, especialmente os bolsonaristas brasileiros, né? Frases como, nós derrotamos o bolsonarismo, numa referência enfim, a tudo que se fez aqui para a salvação da própria democracia. Ou então aquele, perdeu o mané numa mola. Esse era o ministro Barroso, né? Um ministro que estava acostumado mesmo, desde antes de ir para o Supremo Tribunal, com os holofotes. O ministro Fachin é o contrário dele, é um ministro extremamente discreto, enfim, tem uma vida familiar muito reclusa, né? E é uma pessoa que fala muito pouco, inclusive com jornalistas, tá? Eu não sei se as pessoas sabem, mas ministros do Supremo e jornalistas conversam, muitas vezes conversam em off, porque, afinal de contas, o ministro formalmente só pode falar nos autos do processo. Mas o Fachin fala pouco, tá? O Fachin não tem vocação ao estrelato. E tudo que se pode esperar dele é uma discreta presidência. E vamos colocar, Karina, mais uma divergência, não, uma diferença entre ambos aqui, pautado pela última matéria do Barroso, que ele fez questão de participar da votação, e a primeira do Fachin. Antes de sair, quando anunciou sua aposentadoria, o ministro Barroso foi à pauta do Supremo para pedir para votar o tema do aborto, né? Não é a primeira vez que o ministro do Supremo se aposenta pedindo para votar esse tema. Isso aconteceu também lá atrás com a ministra Rosa Weber, na sua aposentadoria. Ela também quis votar esse tema porque o assunto simplesmente não anda no Supremo Tribunal Federal, né? E o ministro Fachin, quando entrou, também trouxe um projeto que tinha prioridade para ele,
que era o projeto da uberização. Então aí a gente pode depreender o espectro, né, de, digamos assim, o ethos processual onde cada um está colocado e também o ethos político, que na verdade é muito forte, né? Agora, nós não podemos esperar do ministro Fachin que haja como o ministro Barroso, principalmente numa crise. E aí o temperamento dele, que é o temperamento de alguém moderado, alguém que mede as palavras e que não gosta de se expor muito, vai ser, eu acho, o padrão, né? Esperemos que o ministro Fachin não enfrente, na condução da presidência do Supremo Tribunal Federal, a pauleira que o seu antecessor enfrentou. Porque foram, né, tempos de grandes desafios institucionais, até a sobrevivência física da sede dos órgãos foi ameaçada, né, e as instituições foram muito vilipendiadas. Então, desejamos que o ministro Fachin tenha mais sorte do que teve o ministro Luiz Roberto Barroso. É isso mesmo, Fábio. Obrigada pela sua participação, mas fique aí com a gente porque a gente separou um trechinho do discurso do ministro Edson Fachin durante a posse dele lá na presidência da Suprema Corte. Assumo não um poder, mas um dever: respeitar a Constituição e apreender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento para eleger entre as tantas boas ideias que as administrações anteriores tiveram, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir de frutificarem aquelas já maduras. Presidir o Tribunal Guardião da Constituição do Estado de Direito Democrático, portanto, não confere privilégios, amplia responsabilidades. Da presidência se despede um dos juristas mais talentosos da minha geração, ministro Luiz Roberto Barroso. Ao amigo fraterno, desejo para o bem do país e para o bem de todos nós, que conserve sempre a vitalidade intelectual, a inspiração que lhe é própria e a juventude de espírito que lhe distingue. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim... E nós só tivemos, assim, muita emoção na posse do ministro Luiz Edson Fachin e também, como eu disse, na despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que depois da posse do Fachin e depois de votar no caso do aborto, como bem lembrado pelo Fábio Panunzio, ele acabou apresentando uma cartinha dizendo que queria se aposentar e sairia do tribunal. Todos ficaram bastante comovidos. Vamos ouvir um pedacinho do seu discurso emocionado. Os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas, que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. Apesar das dificuldades que ainda não superamos, como a pobreza e a desigualdade, reafirmo também a minha fé no Brasil, o país mais lindo do mundo, da Amazônia ao Pampa, do Cerrado à Mata Atlântica, das praias e montanhas às quedas d'água. E parodiando Pablo Neruda, 1000 vezes tivera que nascer e eu queria nascer aqui. 1000 vezes tivera que morrer
E eu queria morrer aqui, mas não agora, viu? Não ainda. Eu vou chamar o Fábio Panunzio para conversar com a gente de novo. Eu também, Fábio, queria nascer no Brasil, mas não para morrer agora também. E você? Sem pressa, né, Karina? Sem pressa, nenhuma para. também. Pressa nenhuma, tá bom assim. Às vezes parece que tá ruim, mas tá bom, né? Tá bom, a alternativa é sempre pior do que isso. Mas eu queria só falar mais uma coisinha, é o seguinte, assim como a manutenção das instituições funcionando foi o grande desafio do tempo da gestão Barroso, agora o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar um período de muita aprovação a partir do ambiente político que se formar a partir de 2026. Porque há aí promessas da extrema-direita brasileira de criar bancadas que levariam a uma completa restauração da corte, enfim. Os tempos não prometem muita bonança no horizonte, né? E tem uma outra questão muito importante, e aí acho que o ministro Fachin vai se fazer provar, que é a questão corporativista. Porque as denúncias contra comportamentos insidiosos de ministros, caronas em jatinhos para assistir jogo de futebol em outro país, para ir em resort no interior do estado de São Paulo, né? Enfim, mulher de ministro que tem contratos multimilionários com gente que está imbricada com a banca nacional quebrada, enfim, tudo isso é muito complicado e vai constituir um horizonte turbulento que deverá ser ultrapassado pelo conjunto dos ministros do Supremo. Karina. É, exatamente, Fábio. Vamos aguardar os próximos capítulos. 2026 promete ano de eleição, não vamos deixar de falar, porque a gente vai ter também um jornal Hora Jurídica especialmente dedicado a temas eleitorais, não vamos esquecer, e vamos aguardar o que vem pela frente. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Fábio. Uma boa noite. Tchau, boa noite para vocês. Até o próximo. E agora a gente vai falar com a Hilda Cavalcante, que ela tem mais informações sobre uma nova versão de uma plataforma do CNJ chamada Geopresídios. Hilda, conta pra gente o que aconteceu em 2025 e do que se trata esses geopresídios lá no CNJ. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Fábio, Carol, todos que estão nos acompanhando. Pois é, dentre os vários projetos que foram lançados no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, neste ano, um dos que mais chamou a atenção, e diria até considerado um dos mais importantes pelos especialistas, é a nova edição desse sistema, que foi lançado em 2011 e que é alimentado pelo Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais, porque ele faz uma espécie de inspeção, integra todos os números que são apresentados pelos presídios de vários estados e permitem não só ao sistema de justiça, como ao Ministério da Justiça, aos órgãos de controle de uma maneira geral, de segurança pública, ter uma espécie de conhecimento sobre a situação dessas unidades. Então, o que aconteceu? Foi lançado por meio de um aplicativo com a intenção, os técnicos estão começando, o sistema já está pronto, começou no final de novembro, agora em dezembro está sendo um mês em que as pessoas em cada estado, em cada unidade da federação, está apresentando os dados, inserindo os dados desse ano que passou, e a intenção é que ele vire a partir de 2026, um sistema de informações online, um sistema de, como que se diz, informações imediatas a serem inseridas nesse trabalho para permitir, principalmente aos juízes, como está a situação desses locais. Aí nós fomos pesquisar, Karina, os dados que nós temos já, que a gente sabe que o Brasil nunca viveu uma situação boa, inclusive, eu lembrei aqui como nós divulgamos isso, que já tivemos um ministro que falou que as nossas cadeias são consideradas masmorras medievais. Nós continuamos tendo o mesmo problema, já chegamos a ter um déficit de perto de 400 mil presos no país, mas hoje os estabelecimentos inspecionados, pelo menos nos últimos 3 meses, segundo os dados que nós conseguimos obter até agora, mostraram que existe um excedente de pelo menos 245 mil presos a mais do que o potencial de acomodação nesses locais.
É muita gente ainda e são muitas as dificuldades. Aí o que nós fizemos para tentar passar um panorama para vocês que interessa mais a todo mundo nesse momento, porque nós tivemos o julgamento dos militares condenados por tentativa de golpe de Estado por parte do STF, incluindo entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós sabemos que começará a tramitar no Superior Tribunal Militar, a partir de 2026, o processo que vai avaliar se eles devem ou não perder as patentes por essa condenação. Caso isso aconteça, serão almirantes da Marinha, generais de reserva do Exército, uma série de militares de alta patente que vão ser transferidos para o principal presídio do Brasil, que é o Complexo Penitenciário da Papuda, aqui em Brasília. Só que os números que nós chegamos à conclusão, avaliamos, não são nada bons. Para você ter uma ideia, hoje o presídio, a Penitenciária Federal do DF, porque o Complexo Prisional da Papuda possui 6 unidades, e dentre elas, normalmente, essas pessoas ficam nessa Penitenciária Federal do DF, a capacidade dela é para 1.584 pessoas. Estão detidas lá hoje 2.925 pessoas. Ou seja, já há lá um déficit prisional de 1.341 detentos. E são nesses lugares que as pessoas que foram julgadas por aquele processo e que estão tendo hoje detenção, cumprindo penas em locais privilegiados, vão ter que ser encaminhados para esses lugares, que essas pessoas vão ter que ser encaminhadas, dependendo de como for o julgamento do Superior Tribunal Militar. Outra coisa importante dizer, gente, é que assim, isso não vai ser uma novidade no presídio da Papuda, não. A gente fez um levantamento aqui, o complexo já recebeu governadores, ministros, senadores, deputados federais, deputados distritais, secretários de estados e funcionários públicos de diversos níveis, inclusive estaduais e federais. Dentre, por exemplo, governadores, nós tivemos 3 ex-governadores do Distrito Federal que já ficaram detidos lá, mesmo alguns por poucos dias, que foi o governador Roriz, Joaquim Roriz, ficou por poucos dias, logo depois que renunciou, e depois houve um habeas corpus que foi concedido para que ele voltasse para casa para cumprir o processo, inclusive o processo pelo qual ele tinha sido saído do cargo do Senado. Mas nós tivemos ainda... Foi a história da bezerra de ouro, não foi? Foi exatamente a história da bezerra de ouro. Foi em 2007 que o Joaquim Roriz foi preso. Ele renunciou ao mandato de senador em meio ao escândalo, mas depois disso ele foi preso, mas a prisão foi revogada pouco tempo depois, poucos dias depois. Nós tivemos também o governador Agnello Queiroz, o ex-governador, que também foi preso na Papuda, né? Em 2017. Tivemos aqui em Brasília, também ex-governador do DF, José Roberto Arruda, que foi preso de 2007 a 2010. Isso lembrando que nós já tivemos presos, além do pessoal do Mensalão, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e uma série de políticos e parlamentares. Lembrando também, uma coisa que me chamou a atenção, o primeiro parlamentar que chamou a atenção, que foi condenado por determinação do STF, desde a promulgação da Constituição Federal, foi o Natan Donadon. Ele foi condenado a 13 anos pelos crimes de peculato e formação de quadrilha em 2013. E ficou lá até julho de 2015, quando progrediu para o regime semiaberto e em 2019 teve a pena extinta. Nossa, eu fiz aqui um túnel do tempo, Hilda, com essas informações suas. Muito legal. Então, obrigada pelas suas informações, como sempre, muito pontuais. A gente vai continuar acompanhando os Geopresídios ao longo de 2026 com esses números, esses dados. Hilda está sempre a postos buscando essas informações e trazendo para quem? Para você que nos acompanha aqui no Agajur.
Obrigada mais uma vez para as meninas que nos acompanharam aqui e trouxeram todas as informações, toda essa recapitulação de assuntos tão importantes de 2025. Carolina Vilela, obrigada. Hilda Cavalcante também. Fábio Panunzio lá de São Paulo também, que hoje trouxe para a gente informações sobre a posse do ministro Luiz Edson Fachin. E obrigada para você que nos acompanhou também nesse nosso jornal Hora Jurídica Retrospectiva 2025. Fique por aí, amanhã tem mais, a gente se vê. Boa noite.